Então, a gente finaliza hoje a série que o nosso pastor iniciou, né, sobre o cristão e a política. Não vou falar particularmente sobre política, porque a política, na verdade, é um termo bem abrangente e pega vários aspectos da vida, né? Não, política não é só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, é muito mais do que isso, não é sobre isso em si que eu quero falar. Mas a ideia central, né, é que você tenha entendimento, que eu e você tenhamos entendimentos de qual é a nossa posição, né, aonde nós estamos dentro do mundo, tanto falando isso no sentido espiritual, também como no sentido físico, social. Então, preste atenção no que eu vou ministrar, porque o mais importante é que você tenha entendimento, que você tenha compreensão. Não vou falar coisa de mim, nem o que eu acho, nem o que eu penso, mas é o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus ensina. Deixa eu testar isso aqui, vai funcionar. Ok? O texto que eu quero, então, trazer como base está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 10. Nós vamos ler junto, e aí você pode sentar, tá? Está aqui no telão, né? É uma parte da oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. É uma parte não de interrogação, mas de exclamação, ou seja, é um pedido, né? É um grito, é uma esperança, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco essa noite. Vamos ler junto, então? Vamos lá? Venha! Para ensaio, tá bom. Agora é de verdade, tá bom? Vamos lá, então? Se você quer separar realmente política de igreja, o que você acabou de ler deixa isso impossível. Você vai entender. Então vamos ler de novo, mais uma vez. Estou meio chato hoje, né? Vamos lá. Venha o... Aonde? Então a vontade de Deus precisa ser feita na terra, como é no céu? Tá certo, é isso? Pode sentar. O ministério de Jesus Cristo, se nós for estudá-los, né, tanto os sinóticos como o Evangelho de João, a mensagem central que Jesus pregava era sobre o reino de Deus. Jesus que trouxe a ideia, Jesus que introduziu no Evangelho a mensagem sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus é a mensagem central do ministério de Jesus. Jesus vai falar sobre o reino mais de 30 vezes só no Evangelho de Mateus. O que é um reino? A gente precisa separar algumas coisas. Primeiro, um reino não é uma religião, não é uma organização. O reino não é uma religião. A gente precisa separar religião de reino. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem parte de uma religião, mas não fazem parte do reino. Simples assim. Então, quando Jesus ensina essa oração, e Jesus diz, venha o teu reino, Jesus não está dizendo que o reino de Deus virá depois de 2000 anos. Não, Jesus está dizendo agora.
Essa oração tem mais de 2000 anos de história, e Jesus já orava assim: venha o teu reino. O que é um reino? Um reino é um país que é governado por um rei. O que é o reino? Vou usar a expressão país para nós entender, que é governado por um rei. Quando João Batista estava pregando no deserto, ele estava anunciando a chegada desse reino. E Jesus vai falar sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, Jesus vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, preste atenção, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam entram nesse reino. Ora, tudo que Jesus veio fazer, além de salvar a humanidade, a cruz é isso, simples assim, Jesus veio também estabelecer o seu governo na terra. A gente precisa compreender isso. Por que Jesus veio para fazer isso? Por quê? Ele veio para restaurar a ligação, a comunhão que eu e você tinha com Deus. Mas um dia a gente perdeu essa comunhão. Lá no Jardim do Éden, quando Deus coloca Adão no Éden, Deus estava colocando não apenas mais uma nova criatura bonita que Deus fez, não. Deus estava colocando no Éden um ser humano com a capacidade de adorá-lo, de cultuá-lo e de fazer com que o reino de Deus fosse manifestado na terra. Só que, lá no Éden, o homem que lá foi colocado, ele perdeu a sua cidadania de cidadão dos céus. Por que o homem perdeu a sua cidadania de cidadão dos céus lá no Éden? Explico para você. Por causa de uma palavra chamada ignorância. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela tem um resultado chamado ignorância. Se você nunca ouviu dessa forma, eu quero te apresentar hoje para você entender. Porque Adão, lá no Éden, ele acreditou numa mentira. E eu vou mostrar a mentira para você. Dá para ler ali? Não, né? Está muito ruim. E eu não sei se não deixei todos os textos em vermelho. O que Lúcifer disse para Eva? Porque Deus sabe que o dia em que desse fruto que Deus tinha proibido você comer, vai abrir os olhos e você vai ser semelhante a Deus. O que o diabo disse para Eva? Se tu comer do fruto que Deus disse para não comer, você vai ser parecido com Deus. Ok? Por que isso é mentira? Vamos ler a Bíblia. Gênesis 1 e 26. Agora dá para ler, né? O que está escrito lá?
Então disse Deus: façamos a nossa, conforme a nossa. O que eu quero dizer para você é que ele já era semelhante a Deus. Mas o diabo vem lá e conta uma história para desvirtuar o seu propósito, dando a entender que ele não era. Mas Deus tinha dito, lá no capítulo 1, no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, Deus colocou na terra um homem, segundo a sua semelhança, para morar em um jardim lá no Éden. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria, eu vou usar palavras fáceis de entender, colonizar a terra com o céu. Ou seja, a ideia de Deus era que o Éden se tornasse igual ao céu. E quando você vai estudar isso, você vai ver que Deus, todos os dias, ia lá no Éden e conversava com Adão. Então, se conversar com Deus todo dia não é um pedacinho do céu, eu não sei te explicar o que é. Ou seja, Adão vivia em um lugar perfeito, ok? Com toda a proteção de Deus, com um relacionamento diário com Deus, no Éden. Então você concorda comigo que o Éden era um pedacinho do céu? Amém? Ok. Então a ideia de Deus era colocar no mundo um pedaço ou uma continuação do céu. Agora eu quero te contar uma história. Hoje não, dia 7 fez 200 anos, é 200, estou certo, que o Brasil se tornou independente. Ou seja, 200 anos daquela frase que você canta. Às margens do Ipiranga, um grito heróico, um brado retumbante. Mas o Brasil, antes de ser independente, ele era colonizado por Portugal. Então, quem é que mandava no Brasil? Portugal. Ora, até hoje nós trazemos, na nossa cultura, na nossa vida, coisas que vieram de Portugal, inclusive a nossa língua. Estou certo? Então, qual era a ideia de Dom Pedro I, me ajude os professores de história, era que o Brasil se tornasse igual a Portugal. Mas um dia o Brasil disse para Portugal: nós não queremos mais ser servos de Portugal. Nós queremos a nossa independência. Parece que isso foi bom, ou não, não sei, não é esse o meu questionamento. Então, quando Deus coloca Adão no Éden, era para que Adão vivesse igual era lá no céu. Mas um dia o que Adão fez? Ele gritou: eu quero a minha independência. E ele pecou. Ele desobedeceu.
quando ele pecou, então ele perdeu a conexão com o céu. Está entendendo, amém? Quando ele perde essa conexão, ele se torna independente. Ele perdeu o governo também do céu. Ora, agora Adão disse para Deus: a partir de hoje eu sou independente. Faço o que eu quero, não obedeço às tuas ordens e ponto final. Aí Deus disse: ok, você escolheu isso, é expulso do jardim, vai viver a vida do teu jeito, a tua independência. Então o homem, ele se tornou escravo de outro governo. Qual é? Do diabo. Do diabo. Ele perdeu o governo de Deus no Éden e se tornou servo do diabo. É bem isso. Mas, aproximadamente 4.000 anos depois disso, lá no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o texto começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, eu estou dizendo para você que o mesmo Deus lá do Éden, 4.000 anos antes ou mais, ele vem em uma vila, em uma cidadezinha chamada Belém, e ele nasce, e ele cresce. Para qual propósito? Para reestabelecer o reino de Deus na terra. Jesus veio restaurar algumas coisas que tinham sido perdidas. Jesus veio para restaurar algumas coisas. Vamos ler essa frase junto para não esquecer? Vamos lá? Preste atenção. Se você entender política assim, você vai ser um baita de um crente, irmão. Vamos lá. Primeira coisa que Jesus veio restaurar, que o homem tinha perdido: a nossa Constituição. Ora, a gente não é filho de Deus? Sim ou não? Não é cidadão do céu? Sim ou não? O problema nosso, sabe, está onde? Quando a gente pensa que a gente vai viver o céu só quando partir dessa, pô, é melhor. É aí que está o ponto, gente. O problema é que as pessoas acham que o céu é coisa depois da morte. Ou depois que Jesus vir buscar a sua igreja. Não! Jesus orou: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que tempo que Jesus estava falando? Hoje. Hoje. Então, Jesus veio restaurar a nossa Constituição. Você não pode ser membro de um país sem obedecer à sua Constituição. Vou explicar para você. Você não pode ser membro do reino dos céus, você não pode fazer parte do reino dos céus, se você não obedecer à sua
Constituição. Entendeu? Essa obediência à nossa Constituição, a gente dá um nome. A gente chama isso de santidade, de santificação. Santidade significa obedecer às leis do seu país. Mas calma aí, a gente não está aqui apenas para obedecer às leis do nosso país. A gente está aqui para defender as leis do nosso país. Então, como é que eu vou dizer para você que não tem nada a ver com política? Está entendendo? A Bíblia não é um livro religioso. Isso aqui, essa palavra aqui, é a vontade de um rei. É o desejo de um rei. Tudo que está aqui são leis de um reino. A palavra testamento, tem dois aqui, correto? A palavra testamento, o que é um testamento? É a vontade de alguém que nos deixou. Então ele deixou um testamento. Os teus direitos e os teus deveres estão baseados na Constituição do teu país. Então, se você é filho de Deus, se você é cidadão dos céus, então você deve obediência à sua Constituição. Não é o pastor que está obrigando. É simplesmente a lei do teu país. Porque no dia do julgamento, as únicas verdades que vão funcionar é o que está na lei. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Não adianta chegar lá no céu, ou chegar no dia do julgamento e dizer para Deus, mas eu penso assim, eu penso... Deus não quer saber o que eu e você pensamos. Deus quer saber o que está aqui. Essa é a nossa Constituição. Não é os teus argumentos e nem o teu bom discurso que vai impressionar Deus. Deus vai fazer conforme o que está escrito na sua lei. Por isso tem gente que não ora. Por quê? Porque a oração dele não é respondida. Por que a oração dele não é respondida? Porque Deus não responde oração se ela não estiver de acordo com a sua palavra. A gente tem que entender isso. Por isso que a gente começou aqui na igreja, orar a palavra. Jesus não era religioso, não esqueça disso. Pelo contrário, quem condenou Jesus foram os religiosos. Então, na verdade, nós defendemos a nossa Constituição. Então, simplesmente assim, nós somos contra o que a nossa Constituição é contra. Independente de A ou B ou C. Por exemplo, nós somos contra o aborto. Por quê? Porque na Constituição do nosso país está escrito assim:
meus olhos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido-me como nas profundezas da terra. Escute, os teus olhos viram o meu embrião. Todos, gente, não é ideia da nossa cabeça. É porque está na lei, pelo amor de Deus. Você está entendendo? O aborto é a interrupção de um propósito. Ou seja, Deus fez o Rogério para tal propósito na terra. E se a mãe do Rogério tivesse abortado ele? Acabou. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Nós somos contra a corrupção. Por quê? Vou ler o texto. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Está na Bíblia, está na lei. Não é nós que inventamos. A Bíblia diz que a corrupção de uma nação faz o seu governo cair. Você tá vendo ou quer, que nem dizem por aí, né? Quer que eu desenhe? Não precisa, né? Está aqui. Tem mais um texto. Ai daquele que constrói, olha como esse texto é forte. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo olha o texto, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Então, por causa disso, nós somos a favor que o justo governe. Claro, não queremos o injusto no poder. Porque está escrito assim. Opa, pulei. O que está escrito lá? Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o injusto, o perverso governa, o povo geme, sofre. Mas alguns dizem, a política é muito suja e o cristão não deve se envolver. Tem outro texto. O que está escrito ali? A Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque dá para ver, a luz, dá para ver. Está em cima do monte. Nem se acende a candeia, né, a candeia, ou o lampião, ou a vela, o que você quer entender, e coloca debaixo de uma mesa. Mas coloca no alto, no velador, para que dê a luz a todos os que estão na casa. Olha a tua responsabilidade. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Agora escute o texto, irmão. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, o cristão governando tem um objetivo: glorificar o nome de Deus. Então, para a gente iluminar, a gente tem que aparecer. Tem algum outro jeito? Por favor, me ajude aí, me explique, não encontrei. Então, primeiro ponto era esse. Jesus veio para restabelecer a sua constituição na terra. Segundo, a nossa cidadania.
Cidadania tem a ver com o lugar que você nasceu. Ora, se você nasceu no Brasil, você é? Se você nasceu na Alemanha, você é? Se você nasceu nos Estados Unidos, você é? Americano. Se você nasceu no céu, você é? Vocês estão com medo? Se você nasceu no céu, você é? É. Jesus é a prova que o reino dos céus existe. Sabe por quê? Porque ele veio de lá. Não tem como negar isso. Se ele veio de lá é porque existe. Ora, se a prova que eu sou brasileiro é porque eu nasci no Brasil, então vamos ler Filipenses 3:20. Vamos ler junto esse, para você se movimentar um pouquinho? Vamos lá. Calma aí. O texto diz, a nossa cidadania será no céu. Isso? Está. É. Já. Hoje. Agora. Não é será. A nossa cidadania, porém, está no céu. Então, nós somos cidadão do céu. Na verdade, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você está sentado ao lado de um extraterrestre. Ora, vamos entender isso. É só ler o texto. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pronto. Nós estamos aqui para trazer a cultura do céu para a terra. Adão tinha a cultura do céu na terra. Mas como que a gente vai fazer para isso acontecer? Ora, um dia Nicodemos perguntou para Jesus: como eu faço para entrar no reino de Deus? Para entrar no reino dos céus? Jesus disse, você precisa nascer de novo. Porque quando a gente nasce, é colocado lá na nossa identidade, nacionalidade, tal. Então, quando a gente nasce aqui, você está entendendo? Então, é colocado lá na nossa identidade, nacionalidade. Se você acha doido que eu estou pregando, ou não acredita, não é problema meu. A minha intenção é que você entenda. Então, a nossa cidadania está no céu. Terceira coisa que Jesus veio restabelecer na terra. O nosso, essa eu acho boa. Esse eu gosto. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios e falarão. No original, no grego, a palavra novas línguas significa língua original. Qual era o idioma que Deus falava com Adão no Éden? Jesus veio para restaurar a nossa língua. Cidadão do céu não fala português. Fala novas línguas.
falam a língua que ninguém entende, só o céu entende. Quarto, e é o último, daí eu vou fazer a conclusão. Restaurar a nossa autoridade. E eu te darei, preste atenção no texto, as chaves do quê? Do reino dos céus. Jesus está dizendo para os discípulos que representam eu e você, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, continue dizendo, a coisa está feia. Fique ligando isso. A coisa está ruim. Isso, fique ligando. Vai dar tudo errado. Fique dizendo que vai dar tudo errado. Porque daí vai. Porque tem autoridade sobre essa palavra. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligar na terra será ligado no céu. Ah, mas não é assim tão simples que daí você está pensando na tua cabeça. Eu só ligo e saio. Não. Essa ligação, esse mover, esse movimento, ele acontece debaixo de uma obediência à sua lei e aos seus princípios. Então, a minha pergunta, para nós ir para a conclusão, é essa. Por que estamos aqui? Por que você está aqui? Pergunte aí para o irmão aí, por que você está aqui enquanto eu tomo água? Diga para ele, por que Deus colocou você aqui? Para trabalhar só? Se lascar? Sofrer? Tem gente que diz, porque é o sofrimento. Estou aqui para sofrer, meu Deus. Ai, que vida sofrida. Por que você está aqui? Quando você... Quem já viajou aqui para outro país, levante a mão. Ok. Quem tem passaporte, levante a mão. Tá. Não, tem alguns que tem. Quando você foi viajar, você pode dizer qual é o país que você foi? Chile. Você usou o passaporte? Não, daí não precisa. Quer alguém que usou. Tu usou o passaporte? Quando foi viajar? Não. Quando você vai viajar para outro país, lá no passaporte, eles colocam dois carimbos. Um, que é o dia da tua entrada, e o outro, que é o dia que você vai sair. Ou seja, o passaporte teu tem um período de tempo, do dia que você entra até o dia que você sai, ok? Muito bem. Deus te colocou na terra e carimbou no teu passaporte o dia da tua entrada e o dia da tua saída. Você queira ou não queira, o dia, se der o dia da tua saída, você vai sair. Você está entendendo? Então, por que você está aqui, neste país que não é o teu, porque você é cidadão do céu, beleza? O que você está fazendo aqui? Para representar este reino por um período de tempo estabelecido pelo meu rei. Por isso Paulo escreve 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse falando por nosso intermédio. É isso que eu e você somos, gente. Embaixador do reino de Deus. Para que isso? Por que nós somos embaixador do reino de Deus aqui na terra? Para influenciar
com a cultura do reino de Deus aqui na terra, por um período de tempo estabelecido pelo nosso rei. Aí você vai entender quando Paulo escreve aos Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Isso tem tudo a ver com política. Tudinho. Ou então você senta e diz assim: é para ser assim mesmo. É do jeito que está. E tem gente que ainda espiritualiza. Deus está no controle. Então, se lá, em determinado lugar, aonde você tem acesso, estão dizendo que pode o que a Constituição do Reino dos Céus diz que não pode, o que você tem que fazer? Eu não vou falar nada. Que tipo de cidadão do céu você é? Pelo amor de Deus! Por que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo? Paulo está dizendo: você não pode ficar sem ação, porque se conformar é o mesmo que concordar. Ó, o que saiu? Coloca o último ali, ou eu não passei. Esse era o último, John? Tinha mais um, está no outro slide, então. Se conformar é um substantivo grego chamado schema, ou forma, que quer dizer entrar no mesmo sistema, ou na mesma forma. Ok? Então, Paulo está dizendo para os crentes, para não serem moldados ao sistema e à forma, ao esquema do mundo. Eu estou concluído. Eu quero orar com você com a seguinte frase: domingo que vem, você vai escolher quem vai te representar. Não vou dizer o nome de A ou de B, não. Mas escolha alguém que esteja de acordo com a nossa Constituição. Você vai dizer que é o meu voto? Deixa eu ver as tuas propostas. Ah, não. Essa proposta aqui não está de acordo com a minha Constituição. Então não posso dar o meu voto para você. Ah, esse aqui está de acordo com os valores e os princípios estabelecidos na Constituição do meu país. Então, esse pode me representar. Aí você vai lá, né? Entendeu, né? Faz o votinho. É simples assim. Amém? Entendeu sobre política? É isso. Então, você vai ter que filtrar isso. Isso é um problema nosso. A gente nem lembra quem votou na última. nem as ideias que o cara defendia. Às vezes estava escrito lá um monte de coisa que é antibíblico e você votou. Mas agora você não vai errar de novo. Porque você vai exercer o teu papel de cidadão na terra, de acordo com a tua cidadania do céu. Coloque-se de pé.
Espírito Santo de Deus, nos ajuda a mudar o mundo, a trazer a cultura do céu para a terra. Usa a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, na escola, no trabalho, no ônibus, no carro, na rua, no shopping, onde nós estiver. Que a nossa luz seja como aquela luz que estava sobre o monte e era vista por todos que passavam. Tira-nos, Senhor, da ignorância, da escuridão. A palavra ignorância significa trevas, escuridão. O diabo é o príncipe das trevas, ele é o príncipe da ignorância, ele é o rei da ignorância. Ele quer que você continue ignorante. Mas você não vai mais continuar ignorante. Você entendeu que você veio do céu, você veio de Deus, você nasceu por um propósito na terra. Você tem um tempo aqui na terra para representar o reino de Deus, por isso você está aqui. Então que o Espírito Santo nos use, que o Espírito Santo nos use na terra, que o Espírito Santo use a nossa boca, use a nossa voz, que as nossas redes sociais sejam usadas pelo poder da palavra de Deus, que nós venhamos obedecer a Deus mais do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus. Se alguma lei dos homens vai contrário à lei de Deus, nós vamos ficar com a palavra de Deus, ponto. É assim que funciona. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo adquirido, a nação santa. Você não é mais um, você é um cidadão do céu. Pelo amor de Deus, se posicione, levante a bandeira do Evangelho, diga para o mundo inteiro ver e ouvir: eu estou aqui, eu faço parte desse povo, eu defendo essa lei. Nos usa, Senhor, nos usa. Levanta homens, levanta mulheres empoderadas para defender o Evangelho. Nos usa. Não queremos apenas cantar, Senhor, nós queremos viver. Nós queremos viver isso. Buscamos tua vontade seja